E aí, salve, tudo bom? Tava mexendo aqui nas minhas coisas e encontrei um conto que eu escrevi há mais de 20 anos e eu tenho um carinho muito grande por ele, porque foi o primeiro a sair assim, em letra impressa, em livro. E aí eu resolvi gravar esse vídeo aqui contando esse conto para vocês. Se você quiser ficar por aí. Ele se chama A Volta do Coronel Ponciano. Sim, Ponciano de Azeredo Furtado, personagem clássico do Zé Cândido. E eu escrevi esse conto, enfim, vocês vão ver. A Volta do Coronel Ponciano. Decidiu que voltaria para rever o amigo que o imortalizara em livro e especialmente reparar um erro que o transformara até em nome de rua. Ele sim, o Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, neto de Simeão, queria recontar a sua história. Mostrar que era um morto-vivo, mas que ainda tinha orgulho e fazia alarde de sua alta patente e capacitismo. Reuniu sob seu comando uma legião imaginária de soldados de rua, organizados em tropas maltrapilhas, que partiria da capital do estado rumo à sua terra natal, em obediência à missão de revelar para as novas gentes de Campos dos Goitacazes toda a bravura e glória de uma lenda. Nos preparativos para a batalha contra o tempo, contou aos novos do bando os motivos do seu exílio na cidade do Rio de Janeiro. Disse que sobrevivera a um fenômeno mágico, ocorrido em terras de um outro mundo, e que de tal feito sequer teve notícia um rapaz dedicado e franzino, natural das bandas da Rua da Jaca, que andava ao seu encalço, registrando suas memórias de nome José Cândido de Carvalho. Cronista de Gazeta Fluminense, muito talentoso no florear das letras e que ganhara fama com a publicação de histórias fantásticas de personagens muito simples. Entre elas, a de Ponciano, que escreveu como se fosse o próprio. O que não soube José Cândido foi que da fantástica luta contra o cabruncoso bicho de rabo saiu vitorioso o coronel, sendo autorizado de papel passado e lavrado em cartório celestial com o jamegão do senhor de todos os tempos e controlador de idas e vindas a voltar à terra para contar o glorioso corretivo que aplicou ao trevoso. Mais uma de Ponciano. Foi então que caiu à terra como paraquedista sem paraquedas. Aturdido, foi socorrido por uma corporação de aspirantes que fazia treinamento nas cercanias de Santo Amaro. Logo reconheceriam e prestariam continências. Natural que ele, militar de alta patente, merecesse o tratamento formal adequado. Levaram-no para um quartel do exército na capital, de onde foi liberado após recomposto fisicamente. No entanto, tardaria para que recuperasse inteiramente sua memória, e enquanto mal sabia quem era, vagou pelas ruas, fez de caserna o aterro do Flamengo e aos poucos ia retomando os velhos hábitos de dar voz de comando aos que passavam e de observar com olhos de sexo as farturas das mulheres do lugar. Mas só recentemente ligaram os pontos de sua trajetória. E esta fortuna se deu justamente pelo fato de ter Ponciano encontrado nas mãos de um estudante que lia sob o sol num banco de praça um livro que lhe era familiar. O Coronel e o Lobisomem, em edição amarelada da Cruzeiro. O rapaz não pôde conter o espanto ao ver aquele senhor surgir do nada e se maravilhar com a cena, como criança em espetáculo de circo, da qual ele mesmo era protagonista. Ponciano caminhou em direção ao livro, esticou os braços como se quisesse vencer com as mãos a lentidão dos passos. Mas estacou a 2 metros do rapaz, ao perceber a dimensão do momento que vivia. Não precisava mais tomar do estudante a obra que, agora, página por página, estava novamente presente na sua lembrança. Recuperar a história da sua vida. E a esta altura nem era mais necessário importunar o anônimo leitor do parque, que ficou para trás, sem imaginar quem estivera na sua frente. Daí que voltamos ao início dessa história, com Ponciano disposto a encontrar o elo que faltava, aquele que estava em Campos.
e, comandando sua legião, seguiu tombando de posto em posto, cheirando fumaça e comendo poeira, suportando o desrespeito dos que não reconheciam a autoridade de um azeredo. A certa altura, quando já se avistava a imensidão verde das plantações de cana-de-açúcar, encontrou Ponciano mais um teste à sua resignação e disciplina. Um rapazola faceiro, mal saído das fraldas, veio falar ao coronel oferecendo moedas por um trabalho torpe de guarda de automóvel. Sem perder a linha e sem deixar que um incidente desagradável abalasse o moral das tropas, respondeu ao fedelho que só aceitaria a proposta se fosse caso de importância cívica, algo necessário à defesa da vida ou da nação. Entendendo o sorriso do rapaz como uma displicente confirmação, Ponciano passou a executar a tarefa com galhardia e brilhantismo, como convém a um filho da Baixada Campista. Em outra passagem, teve Ponciano que suportar a insistência caridosa de uma carola de padre, dessas que desbotam mistério de terço, que queria porque queria ofertar ao coronel um prato de sopa. O desfeite até foi ensaiado, mas o neto de Simeão também tem coração. Ficou com pena daquela filha de Deus. E de tropeço em tropeço chegou o coronel a Campos. Deu de cara com um índio esquisito, troço para mais de 1,5 metros, com flecha apontada para as terras de Macaé. Se aborreceu com aquilo e resmungou algo como: foi só eu sair. Seguiram em direção ao fórum. Ponciano queria, de autoridade competente, a informação sobre o paradeiro de José Cândido de Carvalho. Responderam que a pessoa mais lúcida e inteligente desta cidade tinha por nome Osório Peixoto, e que só ele poderia dar a informação de confiança. Disseram também que o lugar de encontrar Osório é o Café Orion, no Boulevard Francisco de Paula Carneiro, para onde seguiu o coronel. Atravessou a Avenida Alberto Torres sem reconhecê-la, como sendo a mesma que ligava a companhia ferroviária à Rua do Passeio, e cumprimentou pessoas que fingiam não conhecê-lo. Durante 7 dias fez guarda junto com a sua gente na porta do Orion, perguntando a um e a outro pela pessoa de Osório Peixoto. Enquanto não cumpria a missão, observava os novos costumes da cidade. Não se espantava com prédios e outros monstrengos urbanos que conheceram em maior presença na capital, mas não entendia os olhares, os movimentos, os passos. Ponciano perguntava onde estava a altivez do campista, o orgulho de ser da terra, a certeza de que nada poderia suplantar a força de um filho da planície. Na 8ª tarde do exercício de prontidão, entra no café um sujeito de barba branca, óculos de armação pesada, jeito de quem tem muito o que falar e não encontra interlocutor à altura. Só podia ser Osório, pensou Ponciano. Não tardaria para que atendesse a seu chamado. De boca em boca já deveriam tê-lo avisado que estava à sua procura o velho furtadão da Baixada. Sendo o procurado a inteligência que disseram que era, saberia que ao chamado de Ponciano não corresponde a indiferença. Natural que Osório, um homem de letras, reconhecesse Ponciano no bater de olho. Assim foi. E os dois engataram uma conversa de pé de orelha que não acabava mais, regado a cafés que iam sendo pagos pelos passantes. Mas foi só pelas tantas que introduziu o coronel ao assunto principal do encontro. Depois de algum rodeio, vergonhoso da simplicidade do tema, perguntou o que deveria fazer para encontrar o amigo José Cândido de Carvalho. Justo neste assunto, o homem de tantas palavras emudeceu. Uma lágrima sobre os óculos fez Ponciano entender que seu amigo não tinha mais parte com esse mundo. O azeredão de 2 metros também desabou, e dele nunca mais se teve notícia.